Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos em mais um Visão de Mulher. Hoje eu vou pontuar aqui um tema que é algo que eu amo falar e que eu vivo isso. Hoje eu não vou falar nada do mundo empresarial e nem do lado da Francine, empresária, dona de empresa. E sim, vou pontuar aqui da mãe atípica, que tem hoje uma criança de 10 anos diagnosticada com autismo nível 1 e que está preocupada sim com tudo que vem sendo falado do autismo ultimamente. O Trump fez um anúncio falando sobre autismo, aonde ele pontuou algumas coisas que, na minha visão, é um pouco polêmico, pois muitos se falam que existe uma causa, outros falam que não existe. Então, assim, sobre o que pode gerar o autismo, já é falado há muito tempo. Ah, você não pode comer glúten. Ah, você tem que ter uma dieta restrita. Ah, você não tem que fazer isso. Ah, isso. Então, assim, se falam muitas coisas, mas nada comprovado. E o Trump fez um levantamento, ele levantou isso para a população nesse pronunciamento, falando sobre o Tilenol, o paracetamol, como causa do autismo. E, pessoal, é algo muito delicado de se falar, pois ainda está sendo feito pesquisa, ele está investindo porque ele botou como uma calamidade pública, exatamente porque, assim, aumentou muitos casos, antes era 1 em 10 mil, hoje já é 1 a 36 ou até menos, cada hora vai mudando. Então, assim, de fato, tem muita criança sendo diagnosticada como autista, muitos adultos sendo diagnosticados agora como autista, e de fato é preocupante. E a gente precisa saber realmente o que causa isso. Se existe de fato algo que está causando isso. Só que eu, Francine, eu vou dar a minha opinião e o que eu acho disso tudo. Falar que o Tilenol ou uma vacina é o causador do autismo é algo que eu fico um pouco preocupada. Por quê? Quantas pessoas na gravidez não tomaram Tilenol e os seus filhos não são autistas? Como outras não tomaram Tilenol e o seu filho é autista? Então, assim, quando se fala que a causa disso é um determinado alimento ou um determinado remédio, isso traz pra gente o quê? Que todo mundo que venha tomar será. E isso é muito delicado, porque muitas pessoas não têm a mente muito aberta para entender e absorver determinadas notícias. E aí vem aquela rigidez, e aí vem aquilo, ninguém mais vai tomar, eu não vou fazer, a vacina, eu não vou dar vacina no meu filho, porque meu filho pode ter o autismo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, pesquisar e até ver. Ele fez um pronunciamento e ele, neste pronunciamento, então se você não assistiu, eu recomendo a você assistir, porque ele fala que ele está investindo em pesquisas, investindo pesado em pesquisas nos Estados Unidos, e eu acho que todo mundo deveria ter, porque não é só nos Estados Unidos, no Brasil, basta você ver ao seu redor. Quantas pessoas que na sua infância, eu tenho 38 anos, na minha infância não se falava de autista. E hoje, dos meus filhos, quando meu filho mesmo nasceu, tiveram assim, foram 4 meninos que eu conheço que nasceram juntos na mesma época, que foram diagnosticados como autista. Então, e cada vez esse número está crescendo mais ainda. Francine, mas por quê? Porque hoje a gente investiga mais do que antigamente. Antigamente, você tem uma mania de um sapato, você não falar, ou coisa do tipo, coisas que hoje o autista se falava em ele tem uma mania, ele é metódico, é normal, não foi muito estimulado. Então não existia um estudo e ninguém empenhado para isso. Porque o autismo é um conjunto de síndromes. Então, são transtornos. Então, assim, transtornos neurológicos, que junta-se, são uma série de transtornos. Então, por isso que cada autista é diferente. Cada um vai desenvolver determinadas coisas. O meu filho não tem estereotipia. A maioria dos autistas tem. O meu filho, ele não falou. Tem outros que falam, anda-se, tem o desenvolvimento normal, mas pontua-se outras coisas. Então, assim, é um conjunto. Não tem uma fórmula ou uma receita que você vai falar isso, e todos eles vão ter. Não.
porque são transtornos. E junto deles, então cada vez mais já se falava de Asperger, hoje em dia eles não falam mais tanto, aí já agora é nível 1, 2 e 3, falam do autismo funcional. Então assim, é algo que ainda está sendo estudado, é algo que ainda está sendo levantado, é algo que ainda temos ali muito vago. Então vamos ter cuidado, tá? Eu fico muito feliz de ouvir um pronunciamento de um presidente, sabe? E falando sobre isso, e além de ele falar sobre isso, ele demonstrar e provar que ele está investindo nisso. Gente, é fundamental. Como ele percebeu que nos Estados Unidos o aumento está vindo muito grande, ele precisa resolver. E como que ele vai resolver? Existe um tratamento? Existe um remédio? Gente, se tivesse um remédio, seria maravilhoso. Igual você tem hoje para o TDAH, né, que se fala tanto de TDAH. Imagine se tivesse um remédio para o autismo. Você acha que as mães não dariam? Você acha que as pessoas não dariam? Sim. Você tem uma dor de cabeça, não toma? Você tem o quê? Você tem TDAH, você tem alguma coisa, você não toma? Então por que não iria se tomar? Mas ainda está sendo estudado. Então vamos ter muita sabedoria, muita cautela em absorver o que vocês estão ouvindo, vendo. Então assista, não vá pela mente do outro, não vá pelo julgamento do outro, porque muitas pessoas podem falar para o bem, outras podem falar para o mal, outras podem ser radicais. Então vamos ter cuidado, tá? E entender. E além de tudo, antes de você querer entender a causa do problema, entenda o que é o autismo. Então, antes de você entender o que causa o autismo, entenda o que é o autismo. Entenda o que é esse transtorno. Entenda exatamente o que pode se levar, como que é a vida dessas pessoas, antes de você querer entender. Então, assim, Francine, eu entendo que possa ser que tenha algo que está desencadeando, sim, mas eu defendo que é genético. Eu defendo pessoas que hoje são autistas, eles são predispostos a isso. Como eu falei no início do vídeo, tem muitas mães que não tomaram Tilenol. Eu, por exemplo, eu não tomei Tilenol na minha gravidez. Eu tomei Novalgina 1 grama a minha gravidez toda. Eu não botei um Tilenol. E meu filho é autista. E quantas outras mães que de repente tomaram Tilenol e o filho não é? Então, eu acredito, sim, que possa ter algo que vá desencadear, sim, mas essas pessoas são predispostas a isso. Sem uma predisposição, eu não acredito que um remédio simplesmente vai causar. É diferente, não sei se vocês vão lembrar, da microcefalia, quando as mães foram picadas pelo mosquito, que foi a o Zika vírus, e aí todas aquelas crianças nasceram com a microcefalia. Aí existe uma causa, mas em relação ao autismo, ainda é muito vago. Então eu quis trazer esse ponto aqui para vocês, tá? Se você não assistiu esse pronunciamento, assista ele, leia, escute, veja muito bem, então tire as suas próprias conclusões. Não é o que eu falo, é o que outras pessoas falam, tire a sua própria conclusão. Porque se você é mãe de uma criança autista, você sabe muito bem o que você passa, o que você passou, o que você ainda já espera o que você vai passar. Então vamos ter cautela. Porque eu vejo que muitas pessoas falam muita coisa. Do glúten, lactose, você tem que ter isso, que inflama isso, inflama aquilo. Então vamos pesquisar, vamos ver realmente o que é. Não comece a ser radical e fazer determinadas coisas, tirar. Então vamos ter cautela com isso, tá? Mas meu coração, ele se alegra de saber que existem sim pessoas preocupadas com isso e dando o seu máximo para resolver, nem que seja para sanar um problema que segundo para ele é. Então nem que seja para isso, porque ele tá vendo, ele acordou para isso e aí em prol disso ele tá fazendo pesquisas, eles estão se empenhando para que possam ajudar essas crianças e tantos esses adultos que hoje a gente está vendo que quanto mais existem pessoas autistas no mundo, né? No Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Então vamos tomar cuidado, mas vamos estudar sim. Nós temos esse dever de entender, antes de qualquer coisa, o que é o autismo e aí sim, depois disso, a gente entender como que a gente pode ou prevenir se tiver o caso e no nosso caso que já é comprovado, tratar.
Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse assunto, tá? A gente tá trazendo, eu queria trazer isso para vocês, queria falar sobre isso, dar a minha opinião, minha humilde opinião, mas eu queria levantar isso para vocês, porque eu vejo como uma vitória. Eu, sendo uma mãe de uma criança atípica, eu vejo como uma vitória, porque se nos Estados Unidos está fazendo isso, já ou o Brasil vai fazer, ou vai vir pra gente. Então, eu fico feliz, independente de qualquer coisa, dele falar das causas, independente disso, eu acho que é válido, porque existem pessoas preocupadas com a causa. Então, isso, para mim, é o que vale. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse assunto, de mais, assim, a Francine está aqui falando sobre isso, sobre o autismo, e eu vou trazer cada vez mais e mais o que eu puder trazer, para que possa agregar você, eu vou trazer. Porque eu sempre falo, falar do autismo, falar para você, mãe atípica, isso me alegra, isso é o meu propósito. E eu vou continuar falando, trazendo o que eu puder fazer para estudar cada vez mais e trazer leveza sobre esse assunto, eu vou fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar o máximo que você puder. Precisamos que muitas outras pessoas tenham a consciência que nós temos. Porque eu falo nós temos, que eu já confio que você que está me assistindo tem essa consciência do que é o autismo e do que a gente precisa fazer para ajudar essas crianças e esses adultos. Então vamos compartilhar. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque eu sempre trago conteúdos como esse sobre o meu mundo empresarial. Então a gente sempre está trazendo conteúdos para edificar a sua vida, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.